Bora, pessoal. Só lembrando que o nosso assunto aqui hoje vai ser sobre a nova não mais, né? Muita gente talvez não conheça essa norma, então na verdade ela também não é nova assim, ela é de novembro de 2017, a última revisão, né? 755, que é a norma que fala sobre revestimentos de fachada, tá? Que utilizam revestimento cerâmico. E a gente vai falar aqui sobre as principais mudanças na visão aqui de um ceramista e patologista, que é o Paulo. Paulo, você virou o celular, é o contrário. Você virou de lado. Aí. Eu tava querendo inventar. Tá querendo inventar? Vamos fazer a live deitada? É sexta-feira à noite, né, Matheus? E aí, Paulinho, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que Muito estão as ótimo. coisas? Pôr o fone aqui que é melhor. O meu áudio tá tranquilo aí? Você tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Tá, o seu tá um pouquinho baixo. Eu vou pôr aqui o fone. Tá, pessoal, vocês estão ouvindo bem? Tá tranquilo o áudio? Como é que tá? Dá um feedback aqui pra gente como que tá o áudio, por favor. E o meu, melhorou? Melhorou, vixe, melhorou bastante. Agora tá bom. É. Eu não vou conseguir colocar o meu fone porque eu cheguei aqui em casa agora há pouco e fui olhar agora a bateria do celular, tava no limite. Aí se eu colocar o fone aqui, eu perco, não carrega. Então. Ah, Coisas da vida. O pessoal tá ouvindo bem. Paulinho, prazer ter você aqui. Então, o assunto que a gente vai falar aqui essa noite é um assunto bem legal, um assunto que eu particularmente gosto muito também, e você nem se fala. E para a gente começar, antes da gente começar aqui a falar sobre o nosso assunto, se apresenta aí, pessoal. Pessoal, boa noite. Um prazer aí estar hoje com o meu amigo, o professor Matheus Leone. Vamos falar de um velho assunto que são as fachadas, né? E Exatamente. a ideia é desenvolver isso, né? Então, à disposição. Fala aí, Paulinho, fala pro pessoal um pouquinho o que você faz aí, né? Não só em Curitiba, né? Então, para quem não sabe, o Paulo mora em Curitiba, só que ele roda um pouquinho o Brasil, né? Fala aí o que você faz para todo mundo. Eu sou um errante, né? Um engenheiro nômade, né? Igual o Matheus. Eu acho que estou perdendo de você esse ano, Matheus. Tá não, viu? Você não perde, não. Cada dia você tá num lugar diferente. Não, faz 40 dias que eu estou no mesmo lugar. Não, agora eu também. Mas então, eu sou engenheiro civil, né? Lido com fachadas e com problemas com cerâmica. Eu sou um entusiasta da cerâmica, um apaixonado por cerâmica, e onde tem uma cerâmica com problema, eu estou andando por aí, né? Onde tem uma cerâmica com problema, você tá chegando. Sim, sim. Então, e o projeto de fachadas, que nós vamos falar hoje, é uma realidade nacional, né? E a gente tem projeto pelo Brasil. Campo Grande, Cabo Frio, e aí vai. Curitiba, Florianópolis, Chapecó, Porto Alegre. Não, isso que eu ia falar agora. Você foi um pouquinho modesto e só falar 3 cidades, né? Já ficaram bravos comigo ali, ó. Jaraguá do Sul, né? Que é a minha segunda cidade, onde eu mais faço, né? Joinville, Balneário Camboriú, aí vai, né? A Bela Catarina inteira, né? Bela Catarina é como a gente chama Santa Catarina, né? Exatamente. A Bela e Santa Catarina. Mais bela que Santa, né? Paulinho, prazer ter você aqui e até nem vamos ficar enrolando muito aqui, não. Vamos de outro assunto, né? É isso que a gente veio conversar aqui hoje. Tá subindo aqui a nossa audiência já, bastante gente, já temos 55 pessoas online. Paulinho, então, para quem está chegando aqui agora também, né, gente? Então a gente vai falar sobre a 13755, que como eu falei, a hora que o Paulinho estava entrando, né? Não é uma norma tão nova assim. Primeiro que a última versão dela antes de 2017 era de 96, né? Assim como as versões das outras normas relacionadas à cerâmica, que você tem lá, por exemplo, a 13753, tá? A 13754, que vão falar sobre pisos e paredes internas, por exemplo, também, né? E tem a ver aqui com o nosso contexto. E também são normas que estão em revisão agora, né? Então, para quem não sabe, a 13755 foi revisada e a última versão dela é de novembro de 2017. Tá? Ou seja, qualquer fachada executada ali, pensada, né, projetada a partir de novembro de 2017, vai ter que seguir
os requisitos colocados na 13755. E lembrando que não é só sobre o projeto, né? Porque a norma ela vai muito além de falar somente sobre o projeto. Ela fala, por exemplo, também lá de como fazer o recebimento da fachada, né? Eu gosto muito de falar isso na aula, Paulinho, porque é uma pergunta bem capciosa, né? Por exemplo, eu faço isso sempre na aula, pergunta. Gente, todo mundo aqui sabe como receber um concreto numa obra e falar que o concreto ficou bom, né? Uhum. E aí, como que eu falo que uma fachada ficou boa? Né? E muita gente não sabe essa resposta. E aí, como é que eu falo para falar que uma... Como que eu faço para falar que uma fachada ficou boa? Então, até antes da gente começar a falar, é importante a gente colocar aqui que a norma coloca uma série de coisas que tem que ser feitas, desde a etapa do projeto, passando pela execução posterior, né, para chegar lá no final e simplesmente você fazer, vamos colocar assim, um ensaio de arrancamento e carimbar e falar assim, deu certo, né? Então, assim, a ideia não é fazer tudo, aí chega no final, faz o ensaio de arrancamento e deu ruim, arranca tudo, né? A ideia não é essa, né? Muita gente faz essa pergunta. Então, tem uma série de coisas que vão ter que ser feitas e a nossa ideia aqui é exatamente falar um pouquinho sobre isso. Paulinho, eu queria começar aqui levantando a primeira pergunta, tá? Que você colocasse. Quais foram, na sua visão, as principais mudanças que a 13755 trouxe? Ó, a primeira grande mudança foi elencar um novo projeto complementar obrigatório. Até então se fazia obras com qualidade relativa com 4 projetos, 4 gêneros de projeto: arquitetônico, estrutural, elétrico e hidrossanitário, não era isso? Isso. Surgiu a recomendação por norma do projeto de revestimento de fachadas. Então, toda vez que você ter um revestimento cerâmico aderido a uma fachada, existe o requisito de ter o projeto. Eu acredito que vai de reboque a isso as fachadas texturadas também. Total. Porque o substrato é o mesmo. Exatamente. Então, se a gente considera que precisa ter todo um cuidado com o substrato que vai receber uma pastilha, precisa também desse mesmo rigor ou desse mesmo olhar também o substrato para ser pintado. Apesar que a norma não chega a esse ponto, né? Aí é uma questão moral, não uma questão cultural, né? É uma decisão da construtora. Tá, o segundo ponto é que surgiu a ideia e a pragmática do painel teste, onde a gente consegue, pelo bom senso, descobrir que está tudo certo ou tudo errado com 2 metros quadrados da fachada, antes dela acontecer. Não espera ter 2.000 metros quadrados de fachada, 300 metros, 3.000 metros e descobrir o painel teste. Ó. Então você é desafiado a, nesse painel teste, realizar todos os procedimentos que você vai seguir na fachada. Ele deve ser assistido pelo projetista, pelos engenheiros da obra e pelas equipes que vão fazer. Depois disso, 28 dias depois, ele tem que ser antecipado ao início dos serviços, você faz os ensaios de arrancamento. Daí mais uma novidade. 2 gêneros de ensaio de arrancamento. O ensaio de tração direta, onde você vai colar pastilhas circulares, vai pegar uma serra-copo, criar um fuste, um testemunho, e verificar onde está o ponto de ruptura, puxando com o macaco de arrancamento. E o outro que é resistência superficial, onde do embolso, onde você vai colar e vai verificar quanto aguenta sem cortar. E esse ensaio é muito revelador. É a famosa resistência da capinha, né, Paulinho? Eu chamo de ovo de Colombo, né? Vai verificar se fez casquinha no teu ovo, né? Exatamente, a capinha. A formação de uma película ali perigosa, onde reside muitas das patologias. Tá? Principalmente na tua região, pela característica da umidade do ar, do sequestro de umidade, né? Então, um outro ponto importante, que eu acredito no projeto de fachada, é que você depois repete esse ensaio de forma espiral no prédio a cada 2.000 metros quadrados. Ele sugere isso. E o mais importante, em cada região que o responsável técnico considere risco potencial.
Por exemplo, ele desconfiou de um período chuvoso, desconfiou de uma equipe, ele precisa fazer aquela validação. É bem interessante, ele vai seguindo, não de forma aleatória. E o último ponto que eu considero Paulinho, fundamental... só antes de você fechar o último ponto, para não perder o fio da meada. Tá. Pergunta polêmica. O que você acha dos 2.000 metros quadrados? Eu acho que depende... Pouco, se você muito, suficiente? Para quem não fazia nada, já é um grande avanço, né? Mas você precisa entender que o prédio tem 4 faces, você tem circunstâncias diferentes, né? Mas o que eu mais gosto não é os 2.000 metros quadrados, é a responsabilização por você prospectar locais de risco potencial. Isso é fundamental. E um ponto fundamental que eu acredito você precisa ter controle das espessuras. Total, exatamente. Então, você tem que ter, assim como, né? A gente vamos colocar lá o mapa de concretagem, a gente tem que ter tabulado os dados de controle de espessura na descida ali dos nossos arames da fachada, onde você vai controlar as espessuras, medindo pelo menos ali 2 pontos, né, por pavimento por arame. Isso mesmo. É um ponto importante. E isso precisa ser registrado, encaminhado para o seu projetista, ele registra no documento, e isso fica no diário de obra, que é um documento obrigatório desde a norma 13749, tem que ter o diário de obra, ninguém faz. E é um documento validador para uma demanda depois. Agora, voltamos ao risco potencial, Matheus. Eu tenho uma região que deu 7 centímetros de emboço. É válido ou não? A nova norma aumentou o limite, o intervalo. Você sabe de quanto? De 2 a 8. Mínimo 2, exatamente. Máximo 8. Mas, se tiver 7, é válido ou não? É válido em que sentido? Pode ter 7 num canto da fachada, num período da fachada, em qualquer trecho. É menor que 8. A norma, ela nos dá os caminhos para fazer o que fica acima lá dos 5 centímetros. É o que ela coloca. O que precisa ter nesse trecho? Uma tela de reforço, exatamente. Uma tela de reforço e depois uma segunda cheia. Exatamente. Então assim vamos como lá. Você está levantando a polêmica da espessura maior, né? A gente pode até puxar para o lado contrário e pensar também nas baixas espessuras que também não são desejadas. Sim, então vamos lá. Na espessura maior ou na espessura menor... Peraí, deixa eu pegar ela aqui, ó. Todo mundo, eu já mostrei, a gente já mostrou essa tela várias vezes. Pensei que você ia arrancar a fachada da tua casa. Que susto, pensei que você ia arrancar a fachada do prédio. Não, cerâmica aqui em casa eu só tenho uma que eu trouxe lá de Portugal, de 1800 e uns quebrados. Falar nisso, eu nem sei onde que eu botei ela, que esse dia eu dei uma reformulada aqui no escritório, não sei onde que ela tá. Tá aqui a tela. Então. É uma tela de aço zincado a fogo, diâmetro 1,24 milímetros quadrados. 2,5 por 2,5. 2,5. Já falando dessa tela aqui, Paulinho, acho que não foi nenhuma, foi umas 200 milhões de vezes. Então, mas o que a gente vai aí ter como uma grande lição? Acontece uma patologia. Desplaca volumetricamente, esse é um desplacamento de primeiro grau. Essa é uma obra que eu cuidei. Desplacamento ali, essa aí é um problema de contaminação. Veja que legal. Né? É um prédio que você foi engenheiro, né, Matheus? É uma obra tua, né? Não foi? Então, é uma obra que usou uma areia que tinha contaminação com sal e olha o que deu aí. É uma alta contaminação. Então, o que significa? Você tem um prédio que sofre aquele famoso desprendimento volumétrico e aquele trecho tem 7 centímetros, não tem tela de segunda cheia, e não tem ensaio de arrancamento na região, significa que moralmente ou judicialmente o juiz pode presumir que o engenheiro foi displicente. Total. Porque era um local de risco absoluto, ele não prospectou, não colocou tela. Percebe como a norma, de fato, vai preencher lacunas, inclusive jurídicas? Né? Então, o Kleber, que está na primeira fila, Kleber, ele prometeu. Anota aí, você que é o novo patologista legal nosso, né? O homem das inspeções. É necessário ter esse tipo de anotação. Então, voltando à pergunta, 2.000 metros, não sei. Se o seu prédio for todo tortuoso, pode ser que seja em cada tortuosidade dessa. Então, é bem interessante.
Mas a norma é muito ampla, a gente vai conversar por 1 hora sobre isso, né? Tem muita coisa legal. O que eu acho assim, o que ninguém viu da norma, o que é invisível aos olhos da norma. Sabe que eu sigo a invisibilidade, né? Eu procuro o que ninguém viu, né? Exatamente. A norma sutilmente coloca 2 pontos fundamentais que geram essa patologia da figura. E a nossa harmonia está tão grande que você manteve a figura só para eu falar. Esse clarão no teu ombro aí, na imagem que está aí, que caíram as pastilhas, só caiu nessa região do prédio. Esse prédio foi muito bem feito por uma grande consultora catarinense. Ele tem junta vertical, que é bem difícil, tem juntas de movimentação, tem projeto de fachada, um prédio muito bem feito. E esse trecho que caiu em cima do playground às 5 horas da manhã. Por que caiu em cima do playground, em cima das 5 horas da manhã, Matheus? Ué, graças a Deus que caiu 5 horas da manhã, não tinha ninguém nesse horário. Que Deus gosta das crianças e dos bêbados. Sempre tem um bêbado no playground às 5 horas da manhã, não é isso? Eita, Não, né? Então, veja bem, não tinha bêbado nesse dia. Matheus, tempo em aberto. Então, o que acontece? Né? Ou essa argamassa estava vencida, eu cuidei desse laudo. Fizemos ensaio de arrancamento e tal, todos eles dentro, esse foi tempo em aberto em sentido concentrado. Legal. Ou foi um trecho de argamassa que venceu o tempo de pote, ou que venceu, pela quantidade, venceu o tempo de pote, ela estava vencida. Isso aí é importante a gente diferenciar, porque tem muita gente que confunde aqui a diferença entre tempo em aberto e o life pot, né? O pot life lá, que vai ser o tempo que a gente tem da argamassa ali, por exemplo, você rodou ela num balde ali, a argamassa está ali, numa macieira, etc. Né? Então você tem o tempo para utilizar ela, que vai estar relacionado ao tempo ali, né, da nossa questão do cimento, enfim. Só que aí tem o tempo em aberto, que é o tempo... Fala aí, pode falar. Não, pode falar. Tô gostando. Vai lá, Matheus. Que é exatamente o tempo, né? Então, de novo, life pot life lá, enfim, chame como quiser, tempo de pote, ele vai estar relacionado, né? O tempo de pega ele está do cimento da argamassa. Então, a gente tem um tempo razoável para usar. Claro que também vai depender de onde a gente está, né? Por exemplo, a Brasília, eu tenho um pot life aqui menor, até dele. Só que o tempo em aberto está relacionado ao tempo que a gente aplicou a nossa argamassa colante na base, ali no substrato, e a gente vai colar a nossa placa. Então, esse tempo, por norma, né, lembrando, quando a gente pega as próprias normas de argamassa colante, lá que tem os requisitos de argamassa colante, a gente tem lá os tempos em laboratório, né, considerando temperatura e umidade controlada. Então, você está falando lá de tempo de 15 minutos em laboratório, que em campo vão ser de pouquíssimos minutos. Né? E ainda mais se tiver uma temperatura alta, uma umidade baixa, como é o nosso caso aqui de Brasília, ou até de várias outras cidades. E então, por isso que é recomendável que a gente aplique a argamassa colante em pequenas áreas. Não vai fazer uma grande área e depois ir colando as placas, senão você vai ter uma bela de uma surpresa no final, porque forma-se uma película na argamassa colante, né? Que é invisível aos olhos. O Paulinho gosta muito das coisas invisíveis aos olhos. Só que aí tem um teste muito complexo, né, Paulinho, para a gente descobrir se passou no tempo em aberto ou não. Fala pro pessoal aí que o teste é muito complexo, né? Ele se confunde com o exame de próstata, né? Porque é o teste do dedo, né? Você tem que viver tocando nela, né? Eu brinco com as equipes, né? Que eles precisam, azulejista bom, pastilheiro bom tem a calça suja. Ele põe, toca e limpa. Então, o cara não tá com a calça suja porque ele não tatua, né? E eu também falo que não deve nunca ter o bolso traseiro do colega do balancinho tatuado. Então, eu crio uma moralidade em cima do toque. Matheus, então, veja, mas a norma trouxe uma sutileza. Ela diz que no painel teste, porque a gente tem parado alguns que não entendem o espírito que está por trás da norma, no ensaio para tratar o substrato. Eu trato o substrato e logo em seguida assento as pastilhas cerâmicas também e faço um ensaio com a cerâmica. A norma diz isso, mas há quem diga que não diz. Mas a norma diz que você precisa definir o tempo em aberto da argamassa colante tua no painel teste. Aí você não tem o tempo lá do laboratório, da empresa, Quartzolite, Protocol, Ceramfix e qualquer um. Onde lá no laboratório é umidade controlada, um astronauta fazendo a mistura, né? Porque eles pegam o pessoal do ITA, né?
um técnico, né? É tudo perfeito, tudo maravilhoso. E agora na tua obra é umidade do ar, é vento aberto, vento de proa, não é isso? É onda de swell. Então você tem tudo ali na tua obra. Então você define no painel teste, o engenheiro explica para eles a importância deles entenderem pela exemplificação do painel teste. Eu acho muito legal isso. O outro ponto é a definição do módulo de deformação da argamassa nesse momento, para verificar se você está aceitando uma argamassa com módulo alto, quão fissurável ela vai estar durante os 28 dias de cura dela. E que, na verdade, para uma argamassa, somente se ela tiver base de cal, seria observá-la por 60 dias. Eu peço, quando é embolso, quando é possível, como a gente hoje está conseguindo entrar nos projetos de fachada lá na prancheta, então a gente não é contratado uma semana antes da fachada existir. Graças a Deus, agora nós estamos sendo contratados na compatibilização em muitos clientes. Então, 60 dias é ótimo, Matheus, porque a gente vai ver o grau de fissuração. Com isso, eles começam a entender por que nós pedimos argamassas com módulo de 6 gigapascal, 5 gigapascal, e aí fica a nossa queda de braço, assim, até com as empresas que fornecem, não porque a gente quer colocar cal ou fazer qualquer tipo de gênero. Nós queremos que as argamassas no estado fresco, endurecido, tenham características aptas para a obra. Muitas vezes se dá muita sedução ao estado fresco para que o aplicador se sinta, aceite a argamassa. Mas lá nas tantas, a argamassa se enfraquece, forma casca de ovo e aí vai, né? Legal, exatamente. Então a norma é muito legal. O Joel está fazendo uma pergunta aí, Paulo. Seria bom a gente fazer essa relação. Ele perguntou se o painel teste, onde que deve ser feito, resumindo, né? Ele está colocando se faz embaixo ou na parte alta do edifício. É o que eu sempre escolho, porque é uma escolha. Numa área que seja representativa. A nível de deformações, Joel, as tensões são muito significativas nos primeiros andares e nos últimos. Então, tanto faz ser nos últimos quanto nos primeiros. Eu tenho feito sempre nos primeiros. Porque são esforços diferentes, mas são esforços significativos. Legal, é isso. E numa face de maior exigibilidade da fachada. Que cá entre nós, podemos chegar a um consenso rápido, que é a que pega o sol do meio-dia até a noite, porque ela vai receber uma grande amplitude térmica, e vai receber um choque mais próximo do anoitecer. Então, em geral, são as regiões de maior deformação térmica. Total, né? E até por isso, né, Paulinho, a depender da cidade, né, existem projetos que nem... Claro, depende do projetista também, os critérios, etc., que as telas de interface não são colocadas em todos os pavimentos, né? Então depende muito da cidade e tudo mais. Aqui em Brasília já é um pouco mais complicado deixar de colocar em todos, porque aqui o buraco é mais embaixo. Aqui a movimentação térmica é bem complexa, porque principalmente no período da seca, onde é o nosso inverno aqui, né? A gente tem altas temperaturas durante o dia e baixas temperaturas durante a noite. Então, eu tenho esses dados medidos e validados, inclusive. A gente tem durante o dia uma cerâmica escura, tá? Em junho, que é o nosso pico do inverno, ela chega a mais ou menos 55 ou mais, tá? Graus, 55 graus durante o dia, a superfície dela. Tá? E durante a madrugada, que a gente tem a temperatura mais baixa, a gente está falando ali da mesma cerâmica chegar no mesmo dia na madrugada a uma temperatura de 12 graus, tá? Um pouco mais alto do que isso. Então a gente está falando de um ΔT, um gradiente diário de 40, 45 graus Celsius tranquilamente. E isso todo dia, esse esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, é um pouco complicado. E aí, por outro lado, a gente tem que pensar por esse esquenta, esfria, né, as nossas juntas de movimentação. Sim. Não, perfeito. Então, já que nós introduzimos pela norma, ela é simplesmente maravilhosa. Só para tocar no outro ponto também, Paulinho, tem algumas pessoas que mandaram algumas perguntas aqui que estão relacionadas à fachada, mas estão saindo um pouco do assunto nosso principal, que é focar aqui no projeto. Então, gente, se você mandou uma pergunta aí que está saindo um pouquinho, eu estou vendo, tá, as perguntas, só que essas aí a gente deixa para o final se der tempo, tá? Porque senão a gente não consegue focar aqui no assunto nosso hoje principal, que é a questão do projeto. Pode continuar, por favor, Paulinho.
Não, não, basicamente é isso. A norma trouxe, então, um novo olhar, finalmente, e um detalhe importante, é uma norma didática, de fácil leitura. Ela até diz isso na sua introdução, de que ela prezou por isso, de não ser aquela norma fabulativa, complicada. Não que a de 96 tivesse sido, mas ela já tem uma linguagem mais atualizada, mais dinâmica. Ela é bem interessante. Um Pronto, ponto importante. pode falar, Paulo. Um ponto importante. A de 96, ela teria 15 páginas, pelo que eu me recordo. E a nova inverteu, praticamente, mais de 55 páginas. Exatamente. Então, só para vocês verem a consistência que ela precisou. Você sabe quem escreveu a norma de 96? Quem escreveu? Você é professor, tem que saber, os alunos vão perguntar. Não, a de 96 eu não sei, não. Foi Noé. Isso você, o Sade que gosta dessa. Noé, em 96, subiu no Monte Ararat e falou assim: tem que fazer uma junta em cada andar, tem que desmanchar cordão. Sabe o que eles falaram para Noé? Você tá louco, quem precisa fazer isso? Eu tenho muitas pastilhas, muitas juntas, para que essas juntas de formação? E não fizeram, sabia? Como não fizeram com Noé lá no passado. E veio o dilúvio. Desplacamento cerâmico, esfarelamento superficial, não é isso? Exatamente. Precisava fazer ensaio de arrancamento. Você faz laudos, como eu faço. Você pede um laudo de arrancamento da construtora, ela não tem. Não tem nenhum. Nós estamos falando em fazer um no painel teste e um a cada 2.000 metros. Existem conjuntos de prédios com 15 torres de 3 metros de fachada sem nenhum ensaio. Total. Pede para ver o traço da argamassa, não tem. É um traço assim, 1 para meio para 5. Não é verdade? É verdade, totalmente. Então pode falar para os teus alunos. Foi Noé que escreveu lá no passado. E ficamos com as fachadas no dilúvio, né? Um dilúvio de patologias, não é isso? Muito. E o que levou? Cidades de beira-mar, uma cidade que nem Joinville, que é uma cidade que a gente brinca. Você conhece Joinville, Matheus? Já tive uma vez em Joinville. Então, descendo Curitiba para Balneário, primeira chuva à esquerda. Chove toda a tarde. Chove toda a tarde. De frente, de costa para o mar, Baía da Babitonga. Eles não colocam pastilhas, porque eles acham que pastilhas caem. Perda de confiança num sistema. Você que veio de Portugal. Muitas construtoras, né? De séculos, né? Não é isso? E você vai vendo. Então, essa nova norma vem corrigir. Eu não pus a camiseta de Portugal hoje à toa, não, Paulo. Eu pus a camiseta de Portugal porque a gente trouxe de herança a cerâmica de lá. Portugal. Eu pensei que era outra camiseta, porque o Moro saiu. Eu pensei que era... que susto. Eu pensei que era outra coisa por causa da saída do Moro. Eu estava preocupado. Você acredita que me perguntaram se o Moro vai entrar nos novos patologistas agora? Então, aqui a gente não pode tocar em política, não, Paulo. Isso não dá. Não, mas eu tô falando, não é muito bom, não. Não estou falando de política, falando de futebol, não é camisa de Portugal? Não, exatamente isso, Paulo, que você tocou. Realmente, muitas construtoras, né, não só em Santa Catarina, mas em várias partes do Brasil, ou, de certa forma, aboliram a utilização de revestimento cerâmico em fachada, ou passaram a fazer uma mescla de sistema e deixar um pedacinho só de cerâmica e texturizar o restante. E foi uma adoção muito grande, né? Tem até uma construtora bastante conhecida aqui em Brasília, que ele tinha um discurso até bem, vou colocar assim, extremo. Ele colocava assim: existem 2 tipos de cerâmica. Aqui ainda não caiu e aqui vai cair. Então, para a gente chegar a um ponto de um dono de construtora colocar uma posição dessa, realmente tem coisas que não estão certas, né? E aí eu queria aproveitar isso aqui e colocar esse dado aqui que você trouxe lá também, que é legal, né? E tocar num outro ponto que também é chave, que eu queria que você falasse desses problemas, mas
que é o seguinte, a 13755 traz na última revisão a palavra obrigatório. Então, teoricamente, lá, né, a partir de novembro de 2017, é obrigatório que fachadas com a utilização do sistema de revestimento cerâmico tenham um projeto. Ou seja, e aí? Na verdade, é uma coisa que já deveria ser compulsória há muito tempo, né? Porque é um projeto que deveria existir como qualquer outro projeto, né? Mas comenta um pouquinho esse gráfico aqui pra gente. Então, essa é uma pizza, né? Como tudo acaba em pizza, né? Não é isso? Você vai vendo ali que as patologias de fachada, elas podem ser resolvidas pela engenharia. Por quê? Porque um grande percentual, o Matheus que está com muito mais tela que eu e vai dizer os percentuais, está mais novinho também, né? Você vai ver que são problemas executivos. Mas só que esse percentual executivo é menor que os erros de projeto. O projeto é 40, o executivo 28. Então, aquele herói, aquele paladino, que é um engenheiro de obra, que está lá com 80 analfabetos funcionais na obra, naquela luta de medição, não é isso? Ele erra 29%, 28%, 27%. Os projetistas, no conforto deles, por não detalhar, não definir onde são juntas, não escolher materiais adequados, erram 40%. Mas a engenharia ser organizado após a revisão da norma, estatisticamente nós estamos matando 67% da patologia. E vai além, porque até então a gente entregava um manual de usuário do cliente bem completo, que dizia assim, lavar a fachada a cada 3 anos. É bem sintático, né? Lavar com o quê? Lavar o quê? Exatamente. Como é que fica o canto da janela? Como é que fica aquela junta que está lá no meio? O que eu faço depois que as cordas saírem com as calhas que ficaram amassadas? Exato. E aí, de quanto em quanto tempo vê o rejunte? De quanto em quanto tempo eu tenho que refazer a junta de movimentação? E quanto que é a percentagem ali, Matheus? A terceira ali de manutenção? 18%. 18, faz a conta, você que é mais novo, que eu tô sexta-feira. Ixi, acabei então, já passamos de 80. Já passou de 80, exatamente. E daí, pessoal? Dá para resolver ou não? Total, então os maiores problemas. A maior origem dos problemas. E aí esse é o grande desafio e hoje ele é extremamente palpável, extremamente mensurável. Fora isso, é a inspeção. E aí vocês têm um grande inspetor aí, que é térmico, né? Aí tem que chegar os drones, as câmeras térmicas, tem que profissionalizar, como diz o Lauton, né? O nosso novo patologista do Nordeste, tem que profissionalizar a inspeção para que ela veja de fato o que é invisível do que está acontecendo numa fachada, né? Então, dá para fechar o cerco, pessoal. Podemos ficar só com as ocasionais. E, então, isso volta a ser um sistema confiável. Bacana? E quais os outros pontos que você tocaria também, Paulinho, que foram as principais mudanças aí? Da norma? Não, vai indo. A norma de fachada só mudou porque surgiu a norma de desempenho. E a norma de desempenho é a norma da libertação, né? A norma da liberdade. Porque, por mais que a norma prescritiva precisa trabalhar com coisas tangíveis que tem ao nosso comércio, ou nossa indústria, que são cerâmicas pequenas, tal, ela não ia poder ser tão eclética, porque mudar de 15 para 50 já é um problema, né? Então, o que ela fez? Ela dá liberdade para formatos maiores, dá liberdade para outros gêneros, desde que você tenha um projeto e tenha tecnologia. Sobre os formatos, eu vou aproveitar o que você colocou para juntar a pergunta aqui do Joel. A norma fala no tamanho do revestimento a ser instalado? Fala. Ela elevou de 20 para 20 para 30 por 30. Valeu, Joel? Joel Goulart, não? Né? Então, eu sei que ele tá aí, o Joel Goulart da Eliane, né? Então ele quer a deixa, né? Então, o Joel. Então tem uma faca dele aqui, ele me deu uma faca personalizada. Esse é o Joel. A norma, os procedimentos da norma são seguidos à risca até esse formato. A partir disso, ela tem uma cláusula libertadora, dizendo que precisa fazer ensaios
precisa ter projeto e fica por conta do projetista e do executor e do fornecedor da argamassa. E o que você tem a dizer, Paulinho, sobre, então, aquele item na tabelinha lá que fala sobre até os tamanhos, que relaciona com dupla colagem e tudo mais? A norma, ela coloca lá que acima de 900 centímetros quadrados, uma coisinha escrito condições especiais de aplicação. E aí, o que você tem a dizer sobre essas condições especiais de aplicação? Tá aí, inclusive, uma cerâmica, ó, grandes formatos, sabe? Muito maior que 900 centímetros quadrados. Feita por mim. Veja, tem extensão da aderência da argamassa, tem a argamassa ocupando 100% do verso da peça e o substrato, ambas com um corpo mínimo de espessura, argamassa flexibilizada de acordo com a norma europeia. Essa argamassa que está aí na mão, que vocês estão vendo, é uma argamassa S1, porque nós estamos no térreo e primeiro andar. Se eu estivesse com essa placa lá no último andar, ou eu estaria com alguns grampos ou com uma argamassa S2. Nós estamos falando grego, né? Todo mundo, mas o que é S2? Não é AC2, não. É AC3, E estendida, D com baixo deslizamento e S2. S2 é a flexibilidade. Quem tem visto Brits, vários falando, é a argamassa que você consegue, quando tiver a deformação, não existia o rompimento. Isso é argamassas altamente resistentes ao cisalhamento, que é a força mecânica que vai romper o assentamento. Então, veja, nós paramos só na argamassa, pessoal. Mas aí o emboço precisa ter módulo baixo, com certeza. Entre o emboço e a argamassa colante, um endurecedor de superfície, um primer, para não ter a heterogeneidade do arremesso, do amassamento do aplicador. A espessura controlada e o chapisco curado. Então, tudo que a gente diz que tem que fazer até 900, acima disso, tem que fazer e fazer e fazer. Pecar por excesso no fazimento. Chapisco curado, hein, Paulinho? E há milhares de pessoas por aí que curam chapisco. Isso em toda fachada precisa. Agora, aí não tem jeito. Aí não vai ter. E aí eu entendo a norma trouxe o aumento para 0,50 do ensaio de arrancamento. Raramente você consegue esse número, eu não tenho conseguido, porque eu prezo por argamassa de módulo baixo, e isso Exato. é inversamente proporcional ao ensaio de arrancamento. É importante a gente tocar nesse ponto, né, Paulinho, também, porque a norma ela coloca um valor mínimo, né? E, de certa forma, se a gente olhar, na verdade, ela até mantém a mesma condição. Porque ela coloca lá que se ficar entre 0,3 e 0,5, você consulta o projetista. Quem definiu que era 0,3, lembra? A norma. Não, foi Noé. Então, Noé. O cara que não é. Depois de Noé, depois do dilúvio, se criou, não, vamos para 0,50. Pois é. Então a gente passa a correr um outro risco se a gente não cuidar de todos os procedimentos. Exato. E se a gente começa também a querer fazer uma argamassa que vai ter uma resistência de arrancamento muito alta, essa argamassa ela vai tender a ser muito rígida, pouco deformável. E aí lascou outro ponto também. Principalmente se o outro terço do prédio for pintado. Então, porque daí você vai conviver com até um revestimento cerâmico bem aderido, mas do outro lado um nível de fissuração na parte texturada terrível, né? Porque você não vai ter dois tipos de argamassa na obra, né? Sim. Esses prédios que são meio a meio ou mistos, né? Parte pintada e parte cerâmica, né? Não, é bem complexo. Mas a gente tem visto um amadurecimento das construtoras para isso. Agora, o que é importante na dupla camada? É que ela seja de verdade. Porque até então o pessoal finge que faz dupla camada. E o engenheiro finge que fiscaliza, né? Por quê? Você precisa, numa fachada, tirar a placa, igual está aí, e verificar se está desmanchando os cordões. Pode notar das patologias que você nunca encontra os cordões amassados. Raramente encontra dupla camada. E quando encontra, não encontra ela com cordão amassado. E a novidade da norma de fachada, a maior de todas, talvez, é que os cordões são no mesmo sentido. Então, não mais trançados. As outras normas são cruzados. Exato. Mas todos os grandes fabricantes, o Joel tá aí, pode curtiu,
que é a Eliane, já manda Aí, já respondeu. Ó, já manda fazer no mesmo... Ó, esse é o dono, esse é aluno da Fundação Maximiliano Gerdzinski, que é o maior colégio ceramista do Brasil. Ganhou até finquete lá, que a formatura deles é com finquete. Depois eu conto para vocês o que é finquete. Ó, não fica pensando besteira aí, Matheus. Ó, é coisa do sul. Ó, ele falou que levou finquete ou não? Ó, é o seguinte, ó, tem que deslizar os cordões. Então é melhor para desmanchar que eles estejam no mesmo sentido. E assim a saída do ar. A gente brinca muito na obra. Tem que fazer um arrasto. Isso, que o azulejista não pode fazer. É o DJ, né, Paulinho? O cara faz isso. E não pode fazer coraçãozinho. Eu amo uma onde fica lá fazendo. Porque daí não libera o ar. Tem que ser cordões do mesmo horizontais na fachada. A mesma coisa na placa. A placa colocar um pouquinho fora da posição, bater e dar uma mexidinha. Então isso é fundamental, mas pensa que é fácil? Não, né? A gente vai ensinar adultos. E ensinar adulto, o engenheiro tem que fazer um pouco com eles. Aí entra o treinamento de canteiro, a valorização. É o conceito da gamificação. Eles têm que entender que eles estão participando de um novo jogo. Eu digo sempre para eles, vocês são os melhores da cidade e só estão dentro dessa construtora porque são bons. Mas agora, o desafio de vocês é desempenho. Qualidade vocês já têm. E desempenho é fazer isso mais. E tenho conseguido, sabia? Tá bem gostoso, tá bem legal. Legal, tenho certeza. Para quem acompanha, inclusive, sigam o Instagram do Paulo, tá, gente? Fala aí pro seu Instagram, Paulo, para todo mundo. Engenheiro Paulo Silva. Ou Planville. Tem os dois Instagram. O Planville tá meio paradinho ainda, tá esperando uma impulsão que o Matheus vai dar nele, né, Matheus? Vamos contratar o Matheus. Pois mas eu vou mostrar os projetos da Planville aí. Então. Esse aí, na verdade, nós fizemos não é projeto nosso, hein? Esse é os Jogos Olímpicos, esse é a Ilha Pura. Eu e o Pink, né, que é um amigo meu gaúcho, nós fomos 7 dias antes dos Jogos Olímpicos com o drone, quase fomos abatidos pelos snipers, para verificar a queda de peças em fachada ventilada. Bem bacana. E tinha 2 torres com problema, a gente encontrou 12 peças que iam cair. Os italianos que estavam bravos, que pegavam com a maçaneta na mão, mal sabiam que ia cair um porcelanato em cima deles. Bacana. Isso aí coisas da vida, né? Uma obra da Odebrecht, uma obra maravilhosa. 32 prédios feitos ao mesmo tempo no Rio, lá o Joel colocou uma pergunta aqui, Paulinho, que tem a ver com a última coisa que você estava falando. Uma dúvida. Colocando no mesmo sentido, pode ser vertical os cordões? Pode, porque você vai desmanchar, Joel. Só que existe a questão do balancinho, que você raramente vai conseguir pôr a peça de lado, porque você tem que fazer o movimento ao inverso dos cordões para que o ar saia. Então, o que você faz? É muito difícil você fazer e deslocar. Então, você coloca Então, praticamente essa demanda já horizontalizou o cordão. E é melhor também, se caso não desmanche, tiver uma umidade por uma junta, ela para naquele trecho. Senão ela segue, pode criar um canal e cria um outro problema de percolação. Ótimo. Paulinho, o Alberto perguntou aqui na caixinha de perguntas, vou até colocar aqui, ó, que você tocou nessa questão de S1 e S2, quais os casos que seriam utilizados a S2? A S2 é o caso mais ortodoxo, né? Vamos dizer assim, em fachada, isso vai ser muito importante quando você fizer uma aderência sobre placas, por exemplo, em steel frame, fachadas que são colocadas hoje como nas obras da Tec Verde, obras de madeira. Então, todos esses pontos vamos aceitar argamassas colantes que tenham flexibilidade, são exigíveis. No nosso caso, é quando entram os porcelanatos extra finos aderidos, placas de mármore em prédios com mais de 15 metros. Então, você excede a norma, você vai vendo o índice de esbeltez do prédio. Quem está perguntando é o Alberto, né? É bem complexo, porque você tem que ver como é que está a deformação desse prédio no túnel do vento. Por exemplo, você vai estar num prédio Balneário Camboriú com uma placa grande, num prédio que ele tem uma ressonância com o vento em hertz. Então, você precisa associar com essas argamassas. Antigamente, no Brasil, não tem esse predicado, porque eles diziam que nós não tínhamos ventos, nem terremotos, nem agentes assim naturais que justificassem
que a argamassa precisasse acompanhar essas flambagens. Mas hoje, com o afastamento dos pilares, a maior esbeltez das estruturas, você começa a ter panos que deformam. Só para ele entender, ó, vou fazer não sei se você vai entender aqui, ó. Se isso aqui é uma parede, imagine, ela flamba com o vento, percebe? E a argamassa precisa acompanhar essa deformação. E essa é a flexibilidade. Mais ou menos assim. Exato. E ainda mais se a gente está falando no Brasil, né, Paulinho? Porque se a gente está falando no Brasil, as nossas paredes são mais esbeltas, por exemplo, do que os países europeus ainda. Por causa do não temos o frio. Exato. Então, se a gente está falando de paredes mais esbeltas, a gente está falando de tendência de deformação maior nesse sentido. Né? Sim, sim. Então, isso é fundamental. Fundamental. E quem está lendo é o Matheus, mas estão falando do lado térmico. A cor da fachada também é determinante para determinar o que está por trás dela. Eu não sei se o Juliano entrou aí, entrou Daniel Farias, de Florianópolis. Nós estamos fazendo o Black and Blank em Florianópolis, que é um prédio que é na frente do campo do Figueirense, mas eu vou botar a bandeira do Botafogo lá, que é igual, né? Tudo preto, a cerâmica? Uma torre preta e outra branca. Então imagine, um local que tem 3 sóis, né? Porque eu tenho o nosso de Curitiba, tá lá, porque aqui não tem. Para fazer cerâmica preta aqui em Brasília tem que ser corajoso, viu? Então, imagine quantos graus, Matheus? Você que é o homem da termo, o homem quente da engenharia. Quantos graus? Então, essa cerâmica que eu falei, que durante o dia vão chegar a 55, 60 graus Celsius, são as pretas, as marrons escuras, tá? Vai muito nessa linha. Porque a gente está falando aqui da absortância. A absortância é o parâmetro que a gente tem do material que está relacionado à quantidade de radiação que ele absorve. E quanto mais escuro, maior é a quantidade de radiação absorvida e, consequentemente, mais vai esquentar. E a transmitância? Pois é, exatamente. Aí a gente tem que pensar nisso. A prima dela, a prima é a transmitância. Ele não é do interior, pessoal, é assim mesmo a palavra, não é caipira isso. Como é que é absortância, né? Absortância, Não, mas você é mineiro? O povo fala que eu sou mineiro, né? Então é isso. Então veja, a gente considerou que a temperatura lá chegaria a 70 graus. Então, qual foi o requisito da argamassa? Uma argamassa cujos polímeros não se transformassem abaixo dessa temperatura, que convivesse com essa temperatura. E separamos 4 argamassas no Brasil que podiam se elencar. Percebe que a visão, a atenção tem que ir além do básico? A cor ali era decisiva. Precisamos usar uma argamassa, R$25 no pacote mais cara do que na Torre Branca. Exatamente. Isso já previsto, né? Por quê? Por causa como é o nome da mineira lá? Absortância. Eu gostei não é isso? Da transmitância. É uma dupla, né? Absortância e transmitância, né? Exatamente. Não é isso? Percebe, pessoal, como a engenharia precisa de especialistas, de pessoas que atentem por uma coisa e não façam de forma superficial. Exato. Eu coloquei essa elevação aí nesse projeto, tem até outro aqui, né? Que é fundamental. Já está acabando o nosso tempo aqui, mas é bom a gente tocar um ponto, né? Que muita gente pensa que projeto de fachada é só fazer a paginação das placas, né, Paulinho? Então, o projeto ele vai muito além, né, de simplesmente falar de paginação. Fala de alguns itens, elenca aqui rapidinho alguns itens que você considera como principais e preponderantes a serem pensados no projeto ali. Vamos colocar na prancha isso. Primeiro, qual o FCK do concreto? Conforme a dureza do concreto e o tipo da forma, vai definir como é que se vai encarar a superfície. E pasmem, muitos nem lavam. Precisa, além de lavar, desgastar a face forma, a interface forma. Então, é lixar uma estrutura de concreto. Exatamente. Segundo, definir qual é o... por outro lado, também lixar demais pode ser perigoso. Você tem que achar o ponto. Você tem que, depois disso, limpar a estrutura na descida e fazer o que ninguém faz, o encunhamento por fora. O pessoal está até conseguindo fazer encunhamento por dentro no banquinho, mas aí eles deixam faltando 1 centímetro e completam com chapisco. Então não tem que vir alguém e ir com a mesma massa
fazer a finalização da fixação por fora, o vulgo encunhamento. Exatamente. Olha lá, e vamos rapidinho. Quanto tempo nós temos? Temos mais 8 minutos. A minha lista vai até às 11. Depois do chapisco diferente para a alvenaria e outro para a estrutura. Por quê? Para dar mesmo poder de sucção do emboço que vai vir daqui a pouco. Depois disso, colocação de telas. Outra fissuração, que é esse laranjadinho que está aí nessa. Aí, ó a tela aí. Ó. Já tira a tela da cartão. Agora que eu vi que é de Portugal mesmo essa camisa, pensei que era outra coisa mesmo. Eu pensei que era outra coisa. Pensei que era do Inter, do Internacional de Porto Alegre. Então, depois disso, colocação de tela em alguns locais. Eu defendo que tem que ser viável. Nós da Planvilha não colocamos em todos os andares. A gente cria uma curva de deformação. Algumas janelas tem no canto das janelas, outras não. Com verga ou sem verga. A questão não é porque nós não somos ortopedistas. Nós somos dermatologistas, né? Quem cuida disso aqui, a verga é o problema da Cris Furlan, do calculista. Nós pensamos na deformação do emboço, da pele, né? Exatamente. Então, depois disso, a locação das juntas. Aonde são as juntas? 3, 6 é o mínimo. 20 metros quadrados, mais ou menos, de seção. E a forma da junta. Quanto corta? Se corta, como diz a nova norma, aqui, até o fundo. Se não corta... Tem um negócio legal aqui, colocar pro pessoal a fotinha do frisador. Cadê ele? Sumiu o frisador. Sabe o que eu faço agora? Ele em 3D também. Faço em impressora, né? O Paulinho tem um negócio legal. O Paulinho entrega um frisador impresso em impressora 3D para os clientes dele. Legal. Tem que surpreender o cliente, né? Então essa aí, depois ele faz ela no funileiro, coloca a régua e faz o frisamento com a massa verde. E essa que está ali é para a parte texturada. Na parte texturada, a gente faz o friso e nós da Planvilha, muitos projetistas, não colocam o selante nem o tarucel. Trabalha com a junta Serginho Malandro, conhece? Serginho Malandro? Ela fica em... até o inteiro. Só que daí a gente coloca uma tela para evitar a lesão de esforço repetitivo do Serginho Malandro. Né? Não, tem uns produtos legais aí também. Os Veda-frisos, né? Que fazem uma flexibilização. Você está conversando com os pedrosos, já estou vendo. Então, o Veda-friso, depois é feito tanto a vedação do fissuramento, que é a hora de cortar uma argamassa, você fragiliza ela. E também faz a resistência o impedimento da entrada de umidade. O Veda-friso é um dos mais maravilhosos do Brasil. Flexibilização fantástica, né, também. Na verdade, na minha necessaire tem 3 produtos. Um deles é o Veda-friso. Um dia eu vou falar o que a Planvilha leva na necessaire. Então, o Veda-friso está aqui, né? Tá em todos, né? Aí tem a junta, aí nessa junta aí é um produto que eu me orgulho de ter desenvolvido com uma empresa que é do coração, que é a Hard, né? Esse aí é o MS425, um produto com um módulo de deformação, de dureza Shore baixa. Coloquei uma termografia aqui sem querer. Mas puxou a brasa pra sardinha. E acabado com a batatinha inglesa, né? Mas essa é outra história, né? Essa é outra história. Hoje não vai dar tempo de falar da batatinha, Paulinho. Então, veja, você tem que definir onde são essas juntas. Depois, definir como... Claro, antes de definir a localização, define como assenta, treina como assenta. Faz o rejuntamento no mínimo 3 dias depois. Lava. Sabe como é que é o ideal? Sabe qual a lavagem mais correta para a fachada? Você sabe, Matheus? Do que você fala? A melhor limpeza de fachada qual é? Na execução? Na execução. Não sujar. Não sujar. Não sujar o quê? Exatamente. O pessoal do balanço. Você está falando da limpeza posterior. 20 minutos depois de rejuntar, eu oriento que eles tenham um balde limpo no balancinho e passem em uma esponja limpa. Eles tiram 85%, 90% da sujidade. Total. Depois, na hora da limpeza, você vai derrubar só o que ficou. E por último, a proteção, que a Planvilha defende a ideia do quarto setor, que é a aplicação de seladores nanos,
seladores que não mudem a fachada, mas que deem a proteção. Tudo isso fica registrado num livro de obra que se importa para o manual de uso e operação, que é entregue para o condomínio no dia da champanhe, lá junto vai ter um manual desse, que depois instrui o plano de manutenção que o condomínio tem que fazer. Legal. Então essa norma engata na norma de manutenção e inspeção predial. Então, basicamente é isso. Que vai ter uma série de coisas posteriores também, né? E aí, enfim. Hoje, às vezes, você pergunta, a própria inspeção e verificação de rejunte, né? A 5674 é um prazo bem interessante. Que o rejunte ele deve ser inspecionado e verificado anualmente e trocado onde for necessário. É um prazo desafiador. O meu amigo Ângelo Grazi, aí, direto de Valência, ali, de Castelhão, tá ali, microgres. Ele perguntou, evitar de usar lava-jato, né? Não tem nada a ver hoje com o dia político do Brasil. O que tem que evitar? Jatos fechados de água na limpeza, que o rejunte já tende a ser fraco. Agora, uma limpeza covarde, onde você fecha o jato, você, além de riscar a própria pastilha, você determina o fim do rejunte, né? Sim. Mas, por outro lado, também, Matheus, a engenharia tem que ter um pouco de vergonha na cara, né? É tudo engenheiro aqui, tem que... dizer que vai ter que trocar um rejunte de um prédio, que o rejunte vai durar 3 anos, também não dá, né? Os rejuntes têm que ser mais resilientes, né? Por isso que a gente opta por rejuntes tipo 2, aí começa as exigências do projetista. Exatamente. Você pergunta, às vezes, muita gente não sabe que isso, falando, por exemplo, de rejunte de base cimentícia, né, que tem tipo 1 e tipo 2, e por aí vai. Então, você está falando tem muitas variáveis aqui. Então. Nós vamos ser derrubados pelo horário? Vamos, agora vamos para fechar aqui rapidinho, Paulinho. Primeiro, obrigado, tá? 1 hora aqui é pouco tempo, né, até para falar sobre esse assunto. Tem muita coisa para falar. A gente ficou aqui durante toda a live com média de 110 pessoas. E é importante a gente falar até aqui da iniciativa, porque que a gente está fazendo agora uma live por semana, né, com os novos patologistas, né? Então, quem não sabe, o nosso CEO lá, né, Paulinho? A gente tem o CEO, que é o Renato, que criou aí, né, deu a ideia da entrada dos novos patologistas. E, enfim, a gente tem um grupo que a gente conversa bastante diariamente, inclusive a gente brinca muito diariamente lá no nosso grupo, né? E a ideia, a gente tem 2 minutos aqui, eu vou ter que ser bem rapidinho agora, o Instagram vai derrubar. E a nossa ideia é exatamente difundir conhecimentos na área de patologia das construções. Cada um ali tem uma área diferente de atuação, então cada um tem falado de uma área dentro disso, né? Então tá lá o Renato Saad, o Paulo aqui da Planville, aí tem o Kleber lá de BH, o Leonardo lá de Sergipe, o Lauton, né, lá de Fortaleza, e a Cristiana Furlan de São Paulo também, o Renato de São Paulo também, e eu aqui de Brasília, cada um de um canto, falando sobre um assunto em comum, que é a patologia das construções, né? Deixa eu te fazer uma pergunta bem do horário. Onde andam os novos patologistas? O que eles comem? O que eles falam? Assista daqui a pouco. Do Globo Repórter, né? O Paulinho tá falando isso aí, porque hoje é dia de Globo Repórter, é sexta-feira, é um clássico, né? Todo mundo lembra do Globo Repórter. O que eles comem, o que eles falam. Exato. Pessoal, então siga o perfil dos novos patologistas, tá? Então, @novos patologistas, a gente tem divulgado lá o que a gente faz. E siga o Paulinho também, então fala aí de novo seu perfil, Paulinho. Engenheiro Paulo Silva ou @Planville. Total, então. Mas melhor é novos patologistas, que daí o chefe traduz para nós. Tem que te seguir também, tá, gente? Obrigado a cada um de vocês que participou aqui dessa live. Obrigado, Paulinho. Valeu. É um prazer ter você aqui. Eu brinquei, a hora do Paulinho é muito cara, gente. Não dou conta de pagar a hora do Paulinho, então a live tem que ser só de 1 hora, porque se for acima de 1 hora, eu não dou conta de pagar a hora dele, não. Então, eu tô esperando a remessa, que não chegou ainda. Paulinho, obrigado, tá? Foi um prazer, pessoal. 10 segundos, o Instagram vai cortar. Então é isso, pessoal. Obrigado por todo mundo. De todos vocês aqui, tá? O Paulo é um profissional que tem uma experiência fantástica. Segue ele lá.